o desenvolvimento econômico americano começa a sair do interior e se mover para a costa. E a produtividade toda alcançada, ela não é interna só, mas para exportar e vender isso para o mundo. Então a costa começa a ganhar mais relevância e tem um êxodo rural muito grande. As pessoas começam a abandonar o campo interior para ir morar em cidades. Cidades que estão localizadas na costa, focadas numa economia industrial, com uma orientação maior para exportação, né? Ou conectadas com o mundo. Então, aí a importância do continente começa a se tornar menos relevante versus do aspecto marítimo, do elemento marítimo, porque nós estamos falando de exportação, venda para o mundo, centros urbanos na costa já voltados e orientados para o mar. Para vocês terem uma ideia, em 1940, 23% da população americana estava localizada no campo. E nos anos 70, esse número cai para 5%. Hoje está em torno de 2%. Houve avanços tecnológicos com fertilizantes, maquinários, uma industrialização do agronegócio, diminuindo a necessidade, né, de tanta mão de obra. E essa mão de obra migra, então, para os centros urbanos, para as cidades. São dados concretos que atestam esse êxodo e essa mudança novamente da orientação continental para marítima. E nós podemos chamar essa movimentação de Maritime Ring, ou um anel marítimo, onde os Estados Unidos são percebidos como o país de 4 mares, e aí, é claro, o Atlântico, o Pacífico, o Golfo do México e a saída do St. Lawrence, que eu expliquei para vocês, dos Grandes Lagos, que conecta com o Atlântico, que é construído quase nos anos 60, né, em 1959. Então, os Estados Unidos está focado, a sua força começa a ser a costa. No mapa vai ficar mais fácil de entender o que é esse anel marítimo. Vejam, quais são os estados aqui que estão incluídos? Washington, lá na costa oeste, lá em cima, né, na fronteira com o Canadá. Depois Oregon, Califórnia e a cor aqui, os mais escuros, representam as maiores populações. Reparam que as maiores populações estão exatamente nos estados que têm acesso para o mar. Então, Califórnia, Texas, Flórida, a Geórgia, mas, enfim, o anel marítimo ele engloba todos esses que eu vou dizer aqui, que é o Washington, lá em cima, do lado esquerdo, na costa do Pacífico, depois o Oregon, abaixo, Califórnia, aí pula, aí vem o Texas, que tem a saída para o Golfo do México, Louisiana, Mississippi, Alabama, Flórida, Geórgia, Carolina do Sul, Carolina do Norte, Virgínia, Delaware, New Jersey, Virgínia Ocidental, Maryland, Nova York, Connecticut, Rhode Island, Massachusetts, New Hampshire, Maine, Pensilvânia, Ohio, Michigan, Indiana, Illinois, Wisconsin e Minnesota. E aí, vejam onde que tem mais população. São justamente todos aqueles que têm acesso, seja o Golfo do México, seja o Pacífico, seja o Atlântico, ou seja os Grandes Lagos no norte com o St. Lawrence, que é a saída. Então, esse anel, ele tem uma importância enorme, porque ele cria um arco, um eixo de conexão dos Estados Unidos inteiro na costa, circundando, né, o interior, o coração do país. E dali começa uma geração de riqueza muito maior nessa nova fase de desenvolvimento e de prosperidade econômica e de força política, porque os interesses desse anel todo são diferentes dos interesses do interior. E é claro que essa situação hoje ela ainda ganha uma outra conotação política na geopolítica interna dos Estados Unidos, que é uma divisão da polarização americana, talvez entre os grandes centros urbanos e o interior do país, entre os mais progressistas e os mais conservadores,
Esse é um problema atual dos Estados Unidos, mas não deixa de ser, de novo, um choque entre essas duas orientações, a marítima e a continental. Esse anel marítimo representa mais de 80% de toda a população do país. Claro que essas divisões que eu citei agora, internas dos Estados Unidos entre o interior e os centros urbanos, ela não é uma divisão entre 20% e 80%, mas se nós olharmos só para a questão da concentração do desenvolvimento econômico e da riqueza americana, onde ela está, ela migrou e mudou para esse anel marítimo. E isso vai trazer uma importância e um foco dos Estados Unidos com os mares, né? Com o oceano novamente, mesmo apesar de nós estarmos falando do marítimo continental, nós vamos começar a ter uma transição de novo para o marítimo. Para reforçar essa ideia, o resumo desse movimento e da criação desse anel marítimo é que, naturalmente, a ênfase, o foco americano vai estar com o mundo dali para frente, né? Ou desse período para frente. Porque você tem uma projeção, você tem uma conexão com os mares, com os oceanos. Os Estados Unidos ele não precisa mais se preocupar em consolidar o seu território, em proteger. Ao contrário, ele está saindo do centro e caminhando para a costa e chegando nos limites. E dali, onde que é o resto? Né? Para onde ele vai? Para o mundo. E essa posição geográfica coloca os Estados Unidos em direção ao seu próximo imperativo, que é o quarto imperativo, que é o domínio dos oceanos. Do ponto de vista dos geopolíticos que defendem a teoria do mar, né, que acham ou entendem que o elemento marítimo é mais importante do que o continental, quem domina os oceanos, quem domina os mares, domina o mundo. E a posição dos Estados Unidos de acesso àqueles dois grandes oceanos, sendo bioceânico ou transoceânico, ainda mais esses dois oceanos que são os principais e que nenhuma outra região, a não ser o continente da Eurásia inteira, só que é imenso, gigantesco, vai ser impossível de termos uma única nação controlando a Eurásia inteira. E, na verdade, essa é a teoria do Mackinder, que se uma nação inteira controlar a Eurásia inteira, ela vai dominar o mundo, em parte porque ela vai ter a possibilidade de construir uma grande marinha e aí ela vai ter saída para os dois oceanos centrais ou importantes. Os Estados Unidos estão nessa mesma posição e nessa mesma localização, só que muito mais seguro. O Mahan, que é o pensador americano, o almirante que escreve e fala muito da importância dos mares, ele diz que os Estados Unidos só vão se sobressair se tornarem uma potência marítima. E ser uma potência marítima não é simplesmente você ser uma potência naval no ponto de vista militar, mas você precisa desenvolver uma marinha mercante, você precisa ser uma potência marítima no senso comercial, de negócio. Então, o processo americano de conquista e dominação dos oceanos do mundo, né? E dominação não é que só os Estados Unidos navegam ou que os mares do mundo se tornaram americanos, mas é o país que consegue usar isso em maior quantidade e tem a capacidade naval, militar, de bloquear, de decidir quem transita por onde. E esse processo é acompanhado, então, do processo econômico de exportações, de comércio internacional, de uma marinha mercante muito forte. O Mahan fala bastante sobre isso, o desenvolvimento dessa cultura de orientação para o mar e a importância de ter os negócios, a economia centrada e focada para o mar. Eu sou o professor Roque, que são as iniciais do meu nome, Reni Ozzy Cukier. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com seus amigos e convidem eles para virem conhecer o meu canal.